olhar para a causa desse eu psicológico. A gente precisa lembrar que tem uma percepção equivocada que usa um conjunto de crenças que é a causa desse eu psicológico. E eu não estou falando aqui de investigar crença. Eu estou falando de olhar para a raiz da autoidentificação equivocada. Então, sei lá, eu penso muito que eu sou rejeitável. Ou que eu não tenho valor, seja lá qual for aí a certeza que você tem sobre você. E você acredita tanto nisso, que você desenvolve uma auto-obsessão em provar para você que você não é isso. E como é que nós fazemos isso? De início, negando isso. E procurando no nosso cenário testemunhas que comprovem o que a gente quer negar. Fazendo sentido, minha gente? Então eu me torno obcecado em não olhar para algo que sou eu quem acredito verdadeiramente. E aí o que acontece? Nós vamos colocando tantas camadas, que a causa verdadeira ela fica escondidinha. Aí é por isso que quando a gente vai sendo convidado a olhar, nós vamos tendo aqueles desconfortos, sabe? Já aconteceu isso aí com vocês? É muito natural que aconteça. Mas aí a causa que faz você ter aquele controle todo, que pode ser um medo de alguma coisa, sei lá, o medo no ataque, aí, ó, a causa raiz tá lá escondidinha. Mas aí você foi criando tantas camadas, e aí o que acontece? Baseado nesse vício de não querer olhar, porque quando a gente olha para aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo, assim, não dá um negócio ruim? Mas eu acho que a grande maioria sente isso em algum momento, de algum jeito, de algum nível. E não é horrível olhar para isso? Então, vocês conseguem perceber o quanto a gente é obcecado para esconder essas coisas? Só que não é disso que nós vamos falar aqui. Eu estou trazendo todo esse contexto para a gente falar da importância da honestidade, de você aprender a olhar para todas essas questões e não ter vergonha de dizer que você acredita nisso e que isso te causa alguma coisa, mas ter a confiança no que Jesus diz. Nada real foi ameaçado. Se nada real foi ameaçado, isso não sou eu. Ao contrário disso, nós vamos ficar perdidos na auto-obsessão. E nós não vamos viver a auto-observação. Nós não vamos conseguir olhar para a causa. Qual é a causa? A causa não são as crenças, nem as vontades das crenças. A causa é a sua fé naquilo. Então não é a crença na rejeição que é o problema. É a sua fé naquilo que é a questão a ser perdoada. É o quanto você acredita naquilo que é a ferramenta de perdão. É isso que é a causa. Quando eu falo olhar para a causa, não é você investigar a crença, mas é o quanto a sua fé está naquilo. E o quanto você percebe ganhos ainda por manter a sua fé naquilo. Por alívios imediatos e instantâneos. Que, na verdade, nunca é alívio, é sempre projeção. Você está sempre convidando alguém. Você tem uma vontade de estar com as pessoas, você tem uma vontade de fazer. E quando você vai fazer as coisas para as pessoas, te dá uma alegria, assim, ó. Só que naquela alegria tá sempre uma expectativazinha ali, ó. Tem uma expectativazinha ali da pessoa falar um obrigado. Ou dizer, nossa, gostei muito disso. E aí, quando a pessoa diz não, ou quando você ganha um presente, a pessoa, você dá um presente e a pessoa, ah, que legal, gostei, tchum, deixa aqui do lado, vem uma sensação assim que você fala assim, ah, a pessoa me rejeitou. Então, a rejeição é uma interpretação, é um efeito. A rejeição é um efeito. Então, assim, você fica aqui tentando resolver a rejeição. Ah, ela me rejeitou, mas amanhã daí eu faço isso, daí eu faço aquilo. E mesmo que você não planeje, você desenvolve um comportamento até que a pessoa faça alguma coisa que confirme que ela gosta de você. Então, só que não parece que você estava com foco na rejeição, mas não é. A sua preocupação vem porque aquela pessoa, a opinião dela, a postura dela, o que ela representa na sua imaginação, é algo que diz para sua certeza na falta de valor que você tem valor.
Então mascara o que você acredita sobre você. Compreenderam isso, gente? E, gente, isso é uma coisa que é muito, mas muito desafiadora para aceitar. Porque a gente sente até vergonha de dizer que a gente não tem valor. Porque no nível intelectual, todo mundo pensa que tem valor e mascara isso, assim. Ah, eu tenho valor porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Então, isso não é ter valor. O seu valor não pode estar ligado ao que você faz ou a alguém. Se o valor é teu, ele não depende dos outros. E eu não estou falando aqui de se autovalorizar dentro do nível do mundo da arrogância. Eu estou falando de um outro tipo de valor. Né? Porque aqui dentro do mundo foi o que eu disse. Isso aqui não é uma sessão de psicanálise. Na psicanálise, eu poderia trazer 1001 técnicas aqui para você aprender a se valorizar, não desvalorizando o outro. Que é você se reconhecer os seus potenciais, desenvolver a habilidade de ficar com você mesmo, né? Só que não é para ir por esses aspectos que nós vamos. Eu estou trazendo aqui de ser honesto com isso para lembrar que isso é sem significado. Eu dou muito significado, mas isso ainda é sem significado, porque o que é real não foi ameaçado. Desse lugar, o auto-reconhecimento vai acontecer. Desse lugar se desmantela zilhões de crenças. Num nível geral, geralmente o que a gente pensa que é, não é. A rejeição, a sensação de menos-valia, tudo isso é o efeito. São camadas, situações, expedientes que a gente vai colocando assim, ó, ao longo de experiências para não olhar realmente para aquilo que é a causa. E lembrando, a causa não é a crença. A causa é o valor que você coloca naquela crença. Quanto mais você quer fugir da crença, mais você valoriza ela. Quanto mais você quer negar a crença, mais identificação com ela você tem. É você quem acredita que você é o que você quer fugir. E aí, por isso que você projeta, 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 se defende, se protege. E aí, o que você pensa fica protegido ali. E se você pensa que você é um indivíduo que tem aquilo ali, significa que o pensamento de separação é real. Isso é o que Jesus diz, que você fez um ego para você. E aí você faz um ego para os outros. Isso é fazer um ego para você. É você se definir um indivíduo e dizer que você é o que você nunca pôde se tornar. Esse é o nosso estudo de hoje. Sobre autoobservação ou autoobsessão. Então, quando você diz que está olhando para uma crença, você está se auto-observando ou você está na auto-obsessão? Que é protegendo o que você pensa realmente que você é. Então, você se observa de uma maneira em que você queira se livrar daquilo, resolver aquilo. Isso não é auto-observação. Isso é auto-obsessão. Você está obcecado pelo que você acredita. E mais uma vez, a crença não é a rejeição, a crença não é a escassez. Isso não é a crença. A crença é o quanto você acredita que isso é real. A crença é o quanto você acredita que você é isso. O quanto você acredita que isso está em você. O valor quem coloca é o observador, que coloca o foco ali e diz se é muito, se é pouco. Então tá. Então usem o grupo, usem as dinâmicas, tragam as expressões para a gente ir olhando mais para esses detalhes aí. Então, nos vemos no nosso próximo estudo. Um beijo. Tchau.